Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 3 de setembro de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 11 do nosso trimestre, cujo tema é Esperando no Crisol. O texto base, Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é longanimidade. O termo longanimidade aqui usado por Paulo pode ser traduzido também como paciência. Longanimidade ou paciência é uma virtude do Espírito, é um fruto do Espírito. O apóstolo Paulo vai trabalhar a ideia de que quando o Espírito de Deus vive dentro de uma pessoa, ele desenvolve dentro dela algumas virtudes. Uma delas, a paciência. Paciência não é alguma coisa que faz parte da nossa maneira de ser e de estar. Hoje em dia, nós vivemos numa época em que, com a força de um clique, ali na tela do teu celular, você pode estar do outro lado do planeta, alguma coisa acontece lá na tua casa. Hoje, toda a estrutura de uma casa pode ser controlada através do clique de uma tela do teu celular, através de um aplicativo. Você hoje em dia, você não precisa mais ir ao banco para poder conseguir pagar as suas contas ou fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Na tela do seu celular, na força de um clique, você resolve isso. Hoje todo mundo diz, você não precisa mais perder tempo. O fato é que o celular ocupou todo o nosso tempo. Porque agora, através de uma série de aplicativos, você faz um monte de coisa que você precisaria gastar muito tempo, algum tempo atrás, para fazer. Apesar disso tudo ter facilitado em muito a nossa vida, mas fez com que talvez alguns conceitos fossem trazidos ou importados para a nossa própria vida. Eu me lembro, por exemplo, de alguns anos atrás, um amigo me procurou numa conversa informal, ele me dizendo que havia se mudado de cidade e na outra cidade por onde ele tinha ido, ele tinha alugado um determinado pacote de televisão via cabo. E ele falou assim, mas eu não gostei nada, porque a gente aperta o botão do controle remoto e eu tenho que esperar por volta de um segundo e meio para que o canal seja modificado. Daí eu olhei para ele e disse, puxa vida, você tem que esperar um segundo e meio para alguma coisa acontecer, depois você aperta um botão, mas isso é muito tempo. Aí ele percebeu que eu estava sendo irônico com ele. Hoje, um segundo ou um segundo e meio é muita coisa para essa sociedade que se tornou totalmente imediatista. Então, quando você vem para a vida espiritual e você descobre, por exemplo, dentro da corrente teológica da prosperidade, aonde algumas denominações cristãs se levantam dizendo que se você estiver bem com Deus, se você estiver devolvendo os seus dízimos e ofertas, se você estiver com fé, uma fé potente e forte em Deus, você pode determinar e alguma coisa vai acontecer. Não existe nenhum problema que não se afaste quando você determinar. E se por acaso não der certo, é porque ou a tua fé estava com um problema, ou você tem algum pecado acariciado, ou então você não está sendo fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Eu fico pensando nesse conceito e importando para a vida de alguns indivíduos da Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, que mesmo chegou a mencionar que por 3 vezes ele orou pedindo para que o espinho da carne que ele carregava lhe fosse tirado. Algumas pessoas mencionam que provavelmente fosse um problema de visão sério que o apóstolo Paulo acabou adquirindo. O mesmo Paulo que, quando esteve em Éfeso, ele enviava o seu lenço que era colocado sobre uma pessoa enferma e a pessoa era curada. Um avental que era colocado sobre uma pessoa possuída do espírito mal e o espírito mal era repelido. Será que esse indivíduo tinha problema de fé? Será que ele vivia com, sei lá, um pecado acariciado ou não era fiel nos dízimos e ofertas? Será que era esse o problema? Quando ele mesmo menciona que era da seita dos fariseus, que chegavam a dizimar até mesmo o endro e o cominho, a hortelã? É claro que não era essa a situação. O Senhor Deus explicou. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existem ocasiões nas quais Deus olha para a gente e diz, espere, porque não é esse o tempo, você tem que ter paciência. Em alguns momentos ele vai dizer não. Então, o que precisamos compreender é que esse fruto do Espírito, a paciência, é muito importante quando o assunto é crisol. Quando você está passando por uma provação, por uma dificuldade, você precisa entender que tudo vai passar, mas no tempo de Deus. O meu irmão é responsável pelo projeto Roupão da Fé. E tem uma frase que ele usa sempre que ele vai começar uma mensagem. Ele diz assim, tem alguém feliz aqui? Levante a mão. Aí o pessoal levanta a mão. Ele diz assim, vai passar. E alguém com problema, dificuldade, ele diz, a boa notícia é essa, vai passar também. Mas quando é que esses problemas e dificuldades passam? Quando é que o crisol é resolvido?
no tempo de Deus. Nunca no nosso tempo. É exatamente por isso que a Bíblia vai dizer para a gente que nós devemos trabalhar com paciência no Senhor. Não é fácil viver isso, mas é possível, porque senão o Senhor Deus não teria pedido isso de nós. Nessa semana, nós vamos descobrir como desenvolver a paciência, como esperar a resposta de Deus, ou que o crisol seja resolvido no tempo de Deus. Essa vai ser a temática que vamos desenvolver nessa semana. Existem algumas perguntas que aparecem no nosso guia de estudos, como um resumo da semana, aqui na lição de sábado, que diz assim: por que às vezes temos que esperar tanto? Uma pergunta relevante. Outra: que lições podemos aprender sobre paciência quando nós estamos no crisol? Essas são algumas das questões que buscaremos resposta no nosso estudo da semana. Portanto, vai valer a pena. Continue com a gente. Eu quero orar com você. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que devemos aprender a esperar no Teu tempo a Tua resposta. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?